Me conta uma coisa, você sabe qual é o maior erro de um dashboard? É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Olá, eu sou Maria Bezada, especialista em análise de dados e gestão de negócios, e por aqui você vai encontrar tudo o que você precisa saber para se tornar uma pessoa mais analítica e crescer profissionalmente. Se você é apaixonado por análise de dados assim como eu e busca impulsionar a sua carreira ou os seus negócios tomando decisões orientadas por dados, você está no lugar certo. Então aproveita e já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações e vem fazer parte da comunidade Gestão Analítica. Bora decolar? E o tema da aula de hoje é o maior erro de um dashboard. Bom, dashboards são instrumentos, são ferramentas muito úteis na gestão de negócios, na gestão analítica, mas tem um erro que eu vejo sempre por aí. Os dashboards muitas vezes não têm contexto. O que eu quero dizer com isso? Você precisa mostrar nos seus relatórios e dashboards o que realmente está acontecendo no negócio. Muitas vezes você vê números soltos nos relatórios e nos dashboards, números que não têm nenhum significado para a pessoa que está pegando o relatório na mão. E esse, na minha visão, é o maior dos problemas, é o maior dos erros. Por quê? Porque um dashboard, ele precisa ser claro, ele precisa mostrar para a pessoa que está olhando, que está analisando, se o que está acontecendo é bom ou é ruim. Assim como o dashboard do seu carro acende uma luz vermelha quando você precisa trocar o óleo ou acende uma luz quando você precisa abastecer, relatórios e dashboards eles precisam sinalizar para o dono da informação que ele precisa tomar uma ação. Esse é o meu bordão, né? Tomar decisões orientadas por dados é o único caminho. E como que você vai tomar decisões se você não sabe se as coisas estão boas ou não? Como você vai tomar decisões, saber se você precisa mudar alguma coisa, contratar mais pessoas, alterar alguma linha de produção, por exemplo? Se o seu relatório não te ajuda, se ele conta com a sua memória para que você saiba o que você precisa saber. Esse é o maior problema. Você precisa dar contexto aos seus números. Você precisa mostrar para a pessoa que é o dono do relatório. Se você é da área de dados, você precisa incluir nos seus relatórios contextos, dar para as pessoas faróis que indiquem o que ela precisa fazer. Isso pode ser através de metas, né? Se você tem as metas de vendas no ano, por exemplo, isso pode ser incluído no seu relatório, ou você pode comparar o número que você está mostrando com o mesmo mês do ano anterior, ou com o mês anterior, depende do seu negócio, depende do que você, de como você está analisando isso. De fato, a pessoa que é dona do relatório, ela sabe se aquilo é bom ou não. Mas um relatório, ele precisa atender a qualquer público. Qualquer pessoa que pegue aquele relatório na mão precisa entender o que está acontecendo. Então não importa se a pessoa é da área de marketing, de RH ou da área financeira. Quando ela pega um dashboard que mostra os números da empresa como um todo, ela precisa saber se o lucro que está aparecendo ali, por exemplo, está bom ou não. Porque um número solto, ele não diz nada. Você precisa dar contexto aos seus números sempre. Aí vem algumas pessoas e vão me perguntar assim, mas Maria, eu tenho um relatório que mostra a lista de clientes que eu preciso fazer o contato hoje. Não, mas isso não é um relatório de tomada de decisão. Esse seria um relatório de uma tarefa que precisa ser cumprida. Aí, nesse caso, você não precisa dar contexto. O contexto você precisa dar quando a pessoa está analisando os números com o objetivo de tomar uma decisão caso seja necessária. Tá bom? Então, primeira coisa, precisa ter contexto, não pode ter números soltos. Segunda coisa, você precisa ter um relatório que dê a informação para qualquer tipo de pessoa que pegue o relatório na mão. A pessoa precisa bater o olho e entender se aquilo é bom ou não.
É claro que existem outros erros que também causam equívocos nas análises. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal falando dos 5 principais erros de um dashboard. Eu vou deixar aqui na descrição ou no card. Pode dar uma passadinha por lá. Então, pode ser as cores, pode ser o tipo de gráfico que você está utilizando, por exemplo. Existem outros erros, mas na minha opinião, não ter contexto é o maior dos erros. Eu trouxe alguns exemplos aqui de gráficos para mostrar para vocês como isso faz a diferença. Vamos lá. Então, aqui no primeiro exemplo, eu trouxe um gráfico de faturamento. Então, aqui tem o faturamento da empresa ao longo do ano. Na verdade, eu trouxe aqui 13 meses. Por que eu trouxe 13 meses? Eu sempre falo disso por aqui. Mas 13 meses é uma forma de você mostrar o que aconteceu no ano e também poder comparar o mês atual com o mesmo mês do ano anterior. Então aqui eu tenho um pouquinho de contexto já, porque eu consigo ver que dezembro de 2020 eu tive aqui 20 milhões e em dezembro de 2019 12 milhões. Então eu consigo identificar quando eu mostro mesmo o mês do ano anterior, se eu tenho uma questão de sazonalidade. Então, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo, uma fábrica de brinquedos, outubro, novembro, as fábricas de brinquedo vendem mais. Por quê? Porque elas estão abastecendo as lojas para o Natal. As lojas físicas que vendem brinquedos vendem mais em dezembro. Então, sempre quando eu comparo com o mês anterior, sempre quando eu mostro um gráfico de linha do tempo, a informação ao longo do tempo, eu sempre coloco 13 meses. Dessa forma eu consigo encontrar algum tipo de sazonalidade. Tá? Uma outra forma de você dar contexto, que é melhor do que essa aqui, seria o segundo gráfico. Eu incluí o faturamento em 13 meses e na linha cinza eu incluí o faturamento do ano anterior. Então, quando eu estou vendo aqui dezembro de 2019, essa linha cinza está me mostrando dezembro de 2018. Então, eu tive um faturamento maior no ano anterior do que eu tive em dezembro de 2019. Agora, em novembro de 2011, que é o último mês que eu estou mostrando aqui, ele está me mostrando que o faturamento foi muito maior. Então, o que está acontecendo? Eu consigo olhar qual foi o crescimento comparando os números com o ano anterior. Essa linha cinza poderia ser a meta da empresa, por exemplo. E aí você saberia se você está cumprindo a meta ou não. Aqui simplesmente eu estou dizendo, olha, esse é o meu faturamento quando eu comparo com o ano anterior. Isso poderia ser num gráfico de barras, por exemplo. Você poderia mostrar o faturamento em barras e colocar a meta como uma linha. Você poderia colocar colunas, uma das colunas sendo a meta e a outra coluna sendo realmente o que foi atingido. Tem várias formas de você fazer, mas é importante que você dê contexto, é importante que quando você mostre, a pessoa bata o olho e fala, eu sei que isso tá bom ou não. Outra forma de você fazer, quando você tem uma tabela, por exemplo, você pode incluir alguns indicadores. Então você coloca um farol vermelho, verde ou amarelo para indicar se aquele número está dentro do que foi acordado, dentro do esperado. É muito importante também que quando você mostre um número cheio, um número importante, um KPI no seu dashboard ou no seu relatório, assim como nesse exemplo onde eu estou mostrando o faturamento de dezembro, que foi 20 milhões, que você não mostre somente o número. Porque 20 milhões é bom ou é ruim? Para uma empresa, 20 milhões pode ser ótimo, e para outra empresa maior, 20 milhões pode ser muito abaixo do esperado. Então, quando eu ponho 20 milhões no meu relatório, isso não quer dizer nada, é um número solto. Então, eu trouxe algumas formas de você poder mostrar o seu KPI. Então, aqui embaixo eu coloquei 20 milhões e eu disse que houve um aumento de 64% em relação ao mês anterior. Aqui eu estou mostrando qual é a diferença percentual entre o faturamento do mês que eu estou mostrando e o mês anterior. Nesse segundo modelo,
de KPI, eu estou mostrando o faturamento do mês, comparando com o mesmo mês do ano anterior. E aqui eu estou mostrando, além do indicador, dessa setinha verde para cima, dizendo que aumentou 61,5%, eu também estou trazendo aqui embaixo qual foi o valor do faturamento em dezembro do ano passado. E por último, eu coloquei qual foi o faturamento de dezembro, o percentual, e ao invés de eu colocar qual foi o valor do faturamento no ano anterior, eu incluí um mini gráfico aqui mostrando a tendência, o que aconteceu com o faturamento ao longo do período, do ano anterior até hoje, que você pode ver é a mesma linha do gráfico que está aqui. Tá bom? Então, desta forma, fica muito claro, fica muito nítido para quem está analisando o dashboard ou o relatório o que aconteceu com esse número. Você sabe se é bom ou se é ruim, você sabe se você precisa parar para abastecer ou não. Esse é o objetivo de um dashboard. Então, dashboards sem faróis, sem contexto, sem números para se comparar, não pode ser considerado um dashboard. É um relatório simples que realmente não está dando a informação que é base para a tomada de decisão. A cultura data-driven tem esse objetivo, usar a análise de dados no processo de tomada de decisão. Então, um relatório sem contexto é um relatório inútil. Bom, é isso. Chegamos ao final desse vídeo, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Eu falo muito mais sobre isso no meu curso Gestão Analítica, ele está fechado no momento, mas se você tiver interesse em conhecer um pouquinho mais sobre o curso Gestão Analítica, aqui embaixo você pode se cadastrar para a lista de espera. E se você gostou desse conteúdo e quer continuar aprendendo comigo aqui no YouTube, não esquece de se inscrever no canal e de ativar o sininho de notificações para saber dos próximos vídeos. Curta, compartilhe. Isso não custa nada para você, mas me ajuda muito para que o YouTube continue entregando os meus vídeos para mais pessoas. E não se esqueça também de me seguir nas redes sociais. Todos os links estão aqui no comentário do vídeo. Vai ser um prazer ter você comigo na comunidade Gestão Analítica. É isso. Muito obrigado pela sua companhia. Te vejo no próximo vídeo.